Salve rapaziada, beleza? Estamos aí mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no canal. Então eu vou falar sobre esse assunto envolvendo a Luísa Sonza e o ex-namorado dela, um tal de Chico Moeda, que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse cara, eu não acompanho a carreira da Luísa Sonza, mas essa declaração que ela deu, na verdade o pessoal quer que eu comente principalmente sobre essa declaração que ela fez, né, que eu vou comentar a respeito e nem tanto assim sobre a traição, porque ela meio que deu uma demonizada nos homens de forma generalizada, né, colocou a culpa disso que aconteceu num sistema patriarcal e está usando isso como uma pauta militante, né? Teve uma frase do Maurício Meirelles, né, em que ele diz lá, a pessoa é um roteiro para a pessoa ir na televisão falar sobre uma pauta identitária, principalmente. E realmente você identifica isso acontecendo, né? Ela usando isso para militar em cima do feminismo e a favor da demonização dos homens nessa declaração. Beleza? Mas a gente vai assistir aqui o que ela está dizendo e eu vou trazer a minha opinião, que eu tenho algumas coisas bem polêmicas para falar sobre isso, cara. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída... A traição nunca foi normalizada. A traição, um tempo atrás, inclusive, era crime, o adultério. Né? Quem trouxe a normalização, a diluição dos relacionamentos, e quem critica a monogamia em muito e diz que a monogamia é uma forma de opressão em cima das mulheres, é o feminismo, cara. A Bíblia condena o adultério. Quando a gente vivia numa sociedade mais tradicional e mais cristã, cara, não havia isso, entendeu? De normalização. Quem normalizou a traição foram vocês, cara. Certo? Quem está em relacionamento não tem que ter liberdade, cara. Quando que vocês vão entender isso? A traição não é esse sistema complexo, sacou? Que a pessoa planeja um plano assim infalível, igual o Cebolinha. É o que eu falo, se a pessoa está de dieta, tá? Você vai deixar um monte de doce guardado no armário, na geladeira? Você acha que essa pessoa não vai vacilar de vez em quando? É o que eu falo, cara. Muitas mulheres, esse é um exemplo de algumas expressões do feminismo. É como se as mulheres fossem maravilhosas e estivessem num pedestal elevado à máxima altura e nível de consciência, a natureza feminina. O que é falso, cara. Certo? Essa arrogância e prepotência do feminismo, como se a mulher fosse superior ao homem e ao mesmo tempo como se a mulher fosse infalível, perfeita e maravilhosa, isso é falso. Então eles tentam trazer isso para uma nova dinâmica social de relacionamentos. Com essa liberdade toda, porque quem trai como é que se diz? É uma pessoa... A pessoa pode trair em qualquer ambiente, você privar a liberdade não é garantia de nada. Quem foi que falou isso, cara? O ser humano, ele é assim, ele é falho. Certo? Você precisa de regra. A sociedade, ela sempre precisou de regras para o funcionamento social. Você acha que relacionamento é diferente? Sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Aí já começa, né? Eles chamam essa demonização, essa misandria, cara, esse discurso misândrico na Globo, cara, ao vivo, sabe? Isso é uma coisa, rapaziada, que foi o que eu falei. Eu acho o fim do mundo, cara, você ter uma bancada feminista no Congresso. É um absurdo isso, cara. Eu falei isso recentemente, eu falei, cara, o feminismo, ele tem várias coisas que ele fala, mas tem um tempero lá bem sutil, que você percebe nesse discurso, é o ódio contra homens. É bem discreto, mas se você tiver um paladar apurado, cara, um olfato sensível, você percebe esse tempero no feminismo. É um ódio contra os homens, é a demonização do homem, cara. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar. Faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. Tem uma frase do John Jones, que é isso que eu quero dizer. Perguntaram pro John Jones, foi uma excelente pergunta. Perguntaram assim pro John Jones. John Jones, você se considera um cara mal tentando ser bom, ou você se considera uma pessoa boa tentando não fazer o mal? Aí ele responde, eu me considero um cara mal tentando ser bom. Aí ele é um cara que acho que o pai dele era pastor, tal, ele vem da igreja, tal, não sei se o pai dele era pastor e a mãe dele era enfermeira, né? Então ele teve essa criação cristã, tal, religiosa, né? E ele usa um exemplo da Bíblia para dizer que nós nascemos no pecado, né? Que nós nascemos no pecado original. Ele diz a passagem da Bíblia agora, eu não lembro qual que é, porque eu não sou muito familiarizado, né? Mas ele explica lá que tipo assim, o que eu quero dizer é que nós somos impuros
tentando fazer o certo, cara. Então o que eu quero dizer? É por isso que a gente não pode dar chance pro azar. É por isso que a gente precisa de regras de conduta, cara. Porque nós somos maus tentando ser bons. É por isso que quem tá num relacionamento não pode ficar indo na balada que nem o namorado dela foi, sozinho. É por isso que quem tá num relacionamento não pode andar com certo tipo de pessoas, não pode falar com certo tipo de pessoas em rede social, não pode postar certo tipo de fotos, não pode ter certos tipos de liberdade. Da mesma forma que se você não tiver leis, a sociedade vira um faroeste, se você não tiver regra de conduta no relacionamento, vira uma putaria. A única forma de você ser incorneável é você ser solteiro. Você entrou num relacionamento homem-mulher, o que você tem que fazer, mano? Primeiro, você tem que botar regra, você tem que conhecer a pessoa melhor, certo? Conhecer o círculo social dessa pessoa, ter um tempo de convivência. A Luísa Sonza, ela lançou um clipe recentemente que caiu, foi mal falado, tal, ficou meio ali, o pessoal criticou muito. E eu acho que ela tá querendo dar uma de Beyoncé aqui, né? A Beyoncé, quando ela foi traída pelo Jay-Z, ela fez aquela música If I Were a Boy, né? Eu acho que ela tá querendo fazer a mesma coisa, gerar esse engajamento e tal, para ela vir lançar essa música falando sobre isso e tal, e demonizando os homens, que é aquela coisa maravilhosa que a gente já conhece, que é a última coisa que eu vou falar no vídeo. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Mas, mano, toda traição é assim, brother. Você acha que quando a mulher trai o cara se sente como? Todo mundo se sente assim, cara. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe pra você. Cara, mas é a mesma coisa que as pessoas fazem quando elas estão traindo, entendeu? Elas vão fazer você achar que você é completamente louco, cara. Vai fazer você questionar sua sanidade mental, cara. E quando você descobre, você fala, mano, ele fez de idiota. Tava tudo na minha cara. Cara, isso é o padrão de quem trai. Não só com relação a sentimento. Qualquer coisa que você fizer. Um estelionato. A traição é um tipo de estelionato. O estelionato é um crime que faz a pessoa se sentir idiota, cara. Eu já fui vítima de estelionato. Mano, o primeiro sintoma do estelionato é confusão. Você fica muito confuso, cara. É uma confusão muito grande, cara. E você se sente feito de trouxa, porque você tomou um golpe. Né? Eu já fui vítima de estelionato. O negócio é muito bem feito, cara. Sacou? E a traição é um tipo de estelionato sentimental, né? Invalidando tudo que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real. Sim, exato. Nos atacam sem parar, como se não fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. Meu Deus, a misandria é o suco da misandria, cara. Sabe? Você sente, cara, dá até um nó, cara, no peito. O tanto de misandria que sai, cara. Sabe? Nossa, que coisa horrível, cara. Você usar uma traição pra fazer um discurso misândrico ao vivo na televisão, sabe? Nossa, que coisa. Por isso que eu falo, o feminismo, cara, olha, depois da bomba atômica, cara, o pior, a maior desgraça do século é o feminismo, cara. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim. Nossa, é o suco da misandria, brother. Meu amigo. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Nossa senhora, eu tô falando que ela tá militando em cima disso daí. Bom, vamos ver se ela vai terminar o discurso. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem pra onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Cara, vocês se lembram? Cara, vocês se lembram do que faziam com os judeus, cara? É a mesma coisa, cara. Pegava os judeus, é tudo culpa dos judeus, cara. Os judeus, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tudo culpa dos judeus, os judeus. E leis perseguindo os judeus. Você não vê uma semelhança? A demonização, cara, dos judeus que aconteceu. Os grandes males da sociedade, o problema é os judeus, cara. O problema que a gente perdeu na Primeira Guerra são os judeus. O problema da crise que a gente vive são os judeus, cara. Vamos criar essas leis para perseguir os judeus, cara. Você não vê uma semelhança, cara? E eu defendo, né, que deveria haver um tipo de punição para traição. Eu já falei sobre isso. No mínimo isso ser averbado.
Só que só pra quem tá casado, é lógico, tem que ter um contrato. Pra quem tá namorando não tem como. Mas deveria no mínimo haver uma verbação na certidão de casamento dessa pessoa que cometeu adultério. Pra sempre que alguém for lá e ver que a pessoa traiu, né? Tá aqui, ó, essa aqui traiu a esposa, esse aqui traiu o marido. Então você sabe onde você tá se metendo. Mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite naquele bar não me protegeu. Isso que ela falou é verdade. Essa parte aqui realmente, a traição é um ato covarde. Às vezes quando o marido trai a mulher, né, cara, o cara e a família descobre, né, o cara perde a admiração do sogro, da sogra, da família inteira. É um negócio assim, é uma tragédia terrível, cara. E é uma coisa covarde de se fazer. É uma coisa covarde de se fazer. Então, você homem, cara, você tem que pegar no seu ovo e você tem que ir embora. Você tem que sair fora, é isso que você tem que fazer. Você não tem que trair. Mas a realidade é que a gente sabe que traição vai continuar acontecendo, cara. Então, certo? Seja você, homem ou mulher, que vai entrar no relacionamento, você precisa colocar regras no seu relacionamento. Você tem que conhecer a pessoa e você tem que fortalecer seu ego. Sacou? Você tem que manter seu ego fortalecido e a sua autoestima boa. Porque se você descobrir, você consegue lidar melhor com essa situação. Não sofrer é impossível. É uma cicatriz que você vai carregar. Mas, se você quer entrar no relacionamento, não existe nenhuma garantia 100% de que isso não vai acontecer. A única garantia que você tem é de tentar se blindar emocionalmente o máximo que você puder, certo? Conseguindo adquirir o máximo de autoestima possível. Mas isso ela tem razão, cara. Quando você trai uma pessoa, principalmente nesse caso a mulher, que a mulher ela vê o cara como um protetor, né? Isso que ela falou é muito acertado. Você não protegeu ela. Isso é um fato. E essa frase aqui, ela tem razão nesse ponto, né? Além de ser covarde, é irresponsável ao mesmo tempo. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Valeu, falou.